Oiê, tudo bem com vocês? Bom, então hoje esse vídeo aqui vai ser respondendo perguntas que a gente recebeu. Nós temos recebido muitas perguntas, a gente não tá conseguindo responder, até porque algumas são muito específicas e não é a nossa especialidade, cidadania italiana. Mas deixa suas perguntas que o que a gente puder, a gente vai respondendo pra vocês. E hoje o Matheus escolheu algumas perguntas, então ele vai perguntar depois da vinheta. Aline Castro, eu e meu esposo temos descendência italiana. Compensa fazer a cidadania dos dois, com todo o processo de procura de documentos? Essa pergunta é recorrente, né, Aline? A gente já recebeu de vários amigos, a gente se fez essa pergunta antes de fazer o nosso processo. Então, o que acontece, né? O que a gente precisa entender? Primeiro, a gente precisa entender qual é a situação do cônjuge e qual é a situação do cidadão italiano. Então, o cônjuge, ele vai ter o direito de residir e transitar pela Europa junto com o seu cônjuge italiano, ou não, porque ele vai ter um visto, né? Ele tem direito a um visto de trabalho e residência. Então, o cidadão italiano vai apresentar a esposa, vai pedir o visto dela e ela vai ter um visto para permanecer no país. Então, ela vai ficar legal, ela vai poder fazer tudo, ou vice-versa, né? Vai poder fazer tudo e ter os direitos e acessos que o marido tem, que eles são casados. Então, você não precisa ser cidadão para poder trabalhar, estudar e morar. Você é casado, logo subentende-se que o casal ele sempre vai estar junto, então eles vão estabelecer residências juntos e vão usufruir dos mesmos direitos. A questão é, você está sempre vinculado a esse matrimônio. Caso esse relacionamento venha a acabar, caso vocês precisem estabelecer residências em países diferentes, tudo isso começa a complicar a situação do não europeu. Porque muitas vezes vai criar desconfiança sobre casamento comprado, que existe muito, e que existe muita investigação e seriedade por trás disso. Vai começar a levantar dificuldades para a pessoa que, vamos supor, num caso de divórcio, né? O não italiano tem uma vida estabelecida também, que ele também trabalha, ele tem todo o seu dia a dia. E agora, no caso de divórcio, o que ele vai fazer, né? Então, assim, pode dificultar. Então, na minha opinião, e foi o que nós fizemos, se os dois têm a possibilidade de fazer o reconhecimento da cidadania, de ter a cidadania italiana, ou seja, ter dupla cidadania, manter a brasileira e adquirir a cidadania italiana, eu recomendo que faça. É uma questão de custo, porque você tem que providenciar a documentação para os dois, né? Então dobra o preço de documentação aí entre certidões de inteiro teor, traduções e apostilamentos. Se você fizer com consultoria, provavelmente as consultorias também vão te cobrar mais por dois processos. Mas se você fizer por conta, é basicamente o custo da documentação que vai aumentar. Qual foi o comune que você fez o processo? E qual o tempo necessário para alugar um apartamento aí? Eu poderia alugar por 3 ou 4 meses ou tem que ser por 1 ano? SB Luizi. Então, nós fizemos o nosso processo no comune de Pisa. Nós demos uma sorte e azar, porque assim, logo que a gente chegou, o comune começou a ficar atropelado por causa de uma consultoria que tumultuou o comune. Então assim, gerou uma série de atrasos, a escrivã, né, que seria a escrivã do comune, decidiu deixar todos os processos de brasileiro parados porque esse cara tinha sido desleal. E aí gerou uma rincha com todos os brasileiros, então os processos que estavam indo bem acabaram atrasando. Enfim, hoje Pisa mesmo limitou o número de processos. Eles têm um limite, eu não vou saber dizer para você quantos processos eles estão pegando, mas eu sei que existe uma fila. Então você tem que protocolar a entrada do processo e tem toda uma espera. Eu só tô falando isso porque as pessoas às vezes querem fazer no mesmo comune, porque acham que já que um sair, o outro vai sair. As filas dos comunes variam muito e variam assim de coisas de um mês para o outro. Pode ser que comunes que estavam atolados há um ano atrás agora estão muito bem e comunes que estão muito bem hoje podem não estar muito bem daqui a 2 meses, né? Porque isso varia muito. Normalmente, quando sai o nome de um comune nos grupos de cidadania que tá saindo rápido, aquele comune em questão de 3 meses lota. E aí já começa a atrasar tudo. Então,
Vocês vão perceber quando vocês começarem a perguntar para consultorias ou para outras pessoas onde eles fizeram, as pessoas não gostam de falar onde elas fizeram ou onde elas estão fazendo, com medo que os comunes superlotem. Então faça uma pesquisa detalhada, entre nos grupos, pergunte, tente achar pessoas, mas assim, não é porque um saiu rápido que o seu também vai sair. Fique com isso em mente. Em relação ao aluguel, né, isso varia muito. No geral, os contratos na Itália são sim de 12 meses e como você não vai ter uma comprovação de renda, eles normalmente pedem os 12 meses antecipados. Existe a possibilidade de conseguir contratos menores? Existe, né? Mas é um trabalho muito árduo de pesquisa e de negociação. A gente conseguiu, na época, um contrato de 6 meses, né, de aluguel, mas também a gente teve que pagar 3 antecipado e os outros 3 a gente foi pagando enquanto estava lá. Mas tudo isso é negociação, é caso a caso, depende do inquilino não, do proprietário, depende do processo de confiança que você estabelecer, depende da região, depende do quanto eles estejam precisando de dinheiro, enfim. São muitos fatores. Jefferson Daniel, eu queria saber como é que eu mando a carta do Brasil para a Itália, pois o endereço da igreja é bem diferente aqui no site no Brasil. Se puder me ajudar, ficarei grato. Falando sobre enviar cartas e fazer solicitações para comunes ou igrejas na Itália. Primeiro é importante a gente sempre ter em mente que quando a gente faz solicitações para paróquias, é sempre muito mais trabalhoso do que quando eu faço solicitação para um comune. O comune é um órgão legal, oficial e que a busca de documentos já é algo mais natural para eles. As paróquias é quase que um favor, eles normalmente têm milhares de livros antigos lá que ele tem que sair folheando, eles não estão fazendo nenhum processo de digitalização ou busca, né, desses documentos. Então, acaba sendo um processo mais trabalhoso e que normalmente envolve uma doação para a igreja, né, alguma coisa aí. Então, o que eu recomendo de verdade, Jefferson, né, que você procure nos grupos de brasileiros mesmo, ou grupos de cidadania, uma pessoa que esteja nesse comune ou na região em que você precisa buscar o documento e peça para que ele vá lá por você, ou leve uma carta sua, né? Você pode fazer a carta de próprio punho, escanear, mandar para ele junto com uma autorização para ele te representar, e que ele vá e faça isso em pessoa, né, por você. Faça isso. Eu sei que muitas vezes isso vai ter um custo, porque a pessoa vai ter que se deslocar até o lugar, ou mesmo vai ter que fazer uma doação para a igreja. Então aí você converte no valor que o euro tá, você acha muito, mas não é. Se você quiser só ter uma ideia se a pessoa está sendo justa, entra no site dos trens da Itália, você vai ter uma ideia do custo do trem para ele ir de um lugar para o outro, né? É muito fácil de ver. E mesmo você tem que considerar que muitas igrejas vão pedir esse donativo, que normalmente é em torno de 50 a 100 euros, para fazer essa pesquisa. E muitas vezes o que eles falam é, o livro está aqui, você pode procurar se você quiser. Isso a gente já viu acontecer bastante. Então a pessoa tem que estar lá pessoalmente para ter o tempo de folhear, então ela vai gastar o tempo dela, enfim. Existe um custo, mas eu acho que é a forma mais efetiva de conseguir um resultado. Porque as igrejas responderem cartas é algo muito, muito difícil. Meu marido tem direito à cidadania. Nós estamos indo para a Itália para começar o processo. Caso passe 90 dias, eu posso ficar lá com ele através do permesso de soggiorno? O que acontece é o seguinte, o permesso de soggiorno é para a pessoa que está aguardando a saída da cidadania, né? O reconhecimento da cidadania. Você não pode, porque você está com visto de turista e você não conseguiria fazer o permesso para você. Então, normalmente, o que a gente sugere é que vá a pessoa que tem direito, né? O italiano, que tem direito à cidadania, faça o processo e quando o processo estiver em vias de fato, né, for confirmado e aí realmente só está esperando saída de passaporte, identidade e tudo mais, a família se mude com ele. Porque o processo pode sim demorar mais de 90 dias e isso pode sim ser ou não um problema quando aí então vocês forem reconhecer, por exemplo, a cidadania dos seus filhos ou fazer o seu visto e eles verem que você já estava lá ilegalmente.
ou até mesmo se vocês mudarem, por exemplo, da Itália para um outro país na União Europeia, e quando vocês fizerem o pedido de visto, ele vê que o carimbo dela de chegada é muito anterior e ela não tinha um visto de permanência. Ou você, né, Luísa? Então, assim, eu sugiro que não vá todo mundo junto, mas é realmente um risco aí que a gente viu muita gente correr, então pode ou não acontecer. É isso, Matheus? É isso. Se você tem mais perguntas, mande aqui pra gente no Instagram, que nós vamos fazer mais vídeos respondendo perguntas. Só no Instagram ou pode ser no YouTube também? Pode ser no YouTube também. Então tá, o Matheus que seleciona as perguntas, então vocês precisam convencer ele a selecionar a sua. E é isso! A gente fica por aqui. Mandem as suas perguntas, as suas sugestões e a gente vai conversando. A gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu joinha, seus comentários, curte esse vídeo, compartilha. Beijo, tchau!